Na aula de português de hoje, nós vamos fazer o estudo da língua, que está na página 50 a 52. E o estudo da língua vai ser referente ao texto da página 46, a história que a gente escolheu, que foi escrita por um aluno chamado Guilherme. Vamos lá então para a página 50, onde diz no exercício 13, fala assim: a frase abaixo aparece logo no início do texto, a história que a gente escolheu da página 46, e diz assim: puxa, essa escritora é boa demais. Por que essa frase aparece no início do texto? Por que será que ela aparece no início? Será que a pessoa não quer expressar uma emoção, né? Dar as impressões sobre a autora, sobre as obras que são apresentadas no texto? Ele está querendo dar ênfase, né? Poxa, essa escritora é boa demais. Então, ele quer tanto dar ênfase, né? Ele quer expressar uma emoção, né? Ele, então, usou aí uma interjeição. Poxa! Ele usou uma interjeição quando a gente quer colocar uma expressão, né? A gente quer dar ênfase a alguma coisa, tá certo? Então, tanto da autora sobre as suas obras que ela apresentou no texto. A letra B diz assim: o narrador personagem poderia ter escrito esse trecho de outra maneira? Ele, sendo ainda um menino ali dos 10, 11 anos, talvez estivesse na quinta, sexto ano, por aí, será que ele poderia ter escrito de outra maneira? Escreva aí então. Será que ele poderia escrever assim: gente, essa escritora é muito legal. Bah, essa escritora é 10, como diz o gaúcho, né? Nossa, é boa demais, é 10, né? Sim, poderia ter escrito. Então, escreva aí a maneira como que você descreveria essa autora se fosse você, usando, então, uma interjeição para dar ênfase, né? Que você gosta dela e que você também aprecia suas obras. No número 14, fala assim: marques nos trechos as palavras que expressam emoção. Então, você vai ler cada quadrinho. Nós já lemos, são bloquinhos, né? Partes dos textos que a gente viu lá no primeiro bimestre, no segundo bimestre, tá? No terceiro bimestre, a gente já viu. Então, lembra das interjeições, aquelas emoções? Então, você vai marcar no texto quando tem em cada quadradinho desse, cada parte dessa coloridinha desse daqui, você vai então estar marcando, circulando ou sublinhando as interjeições, ou seja, as emoções. Ali na frase, por exemplo, alô, quem fala? Será que esse alô não seria então uma interjeição? Com certeza, né? Então leia cada um deles e sublinhe só a parte da emoção, tá certo? Que são as interjeições. A número 15 diz: releia os trechos da atividade anterior, que é do número 14, em voz alta. E converse então com seus colegas, professor, os seus amigos, a sua família em casa, ou em você mesmo. Ouça a sua voz. E dizendo assim: o tom de voz é o mesmo em cada situação, por quê? Se eu falasse assim: alô, quem fala? E se eu precisava mudar de tom quando eu falava: ai, como é bonito, né? Se eu falasse assim, eu mudo o tom de voz, sim ou não? Sim, claro que sim, né? E qual que é o sentido dessas interjeições? A gente já falou antes. O sentido é demonstrar emoção, mostrar sentimento pelas coisas, não é mesmo? O sentido delas pode estar relacionado com o tom de voz? Será que pode ser? Sim, né? Então, você diga aí a sua resposta. No exercício 16, vem falando assim: alguma outra parte do texto, a história que a gente escreveu da página 46, combinaria com o uso de interjeição? Lembra, com as emoções, com as expressões? Qual seria as partes que combinariam, então, que você encontraria ali que teria essa interjeição? Dê uma olhadinha no texto e procure. Eu encontrei algumas frases aqui. Eu encontrei assim, ó. Ah, a gente combinou com a professora Mara. Esse é uma interjeição, tá bom? Em outro ponto também diz assim, a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda.
Esse também é uma interjeição, tá certo? Vamos então comparar os dois textos, os dois trechos do texto que nós temos aqui. Então, trecho 1 e o trecho 2. Vamos então comparar os dois. E o trecho 1 fala assim: o Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael, que é xará do meu irmão, estão no meu grupo. A gente combinou com a professora Mara que vai fazer uma representação com a história do menino Bocó, que ganhou na votação. Vou copiar numa outra folha a história de Marta Taquaral, igualzinho como está no livro. Lá diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado, de Câmara Cascudo. Texto 2 diz assim: o Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael é xará do meu irmão, estão no meu grupo. O Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro, o Rafael e eu combinamos com a professora Mara que vamos fazer uma representação com a história do menino Bocó. A história do menino Bocó ganhou na votação. Vou copiar numa outra folha a história de Marta Taquaral, igualzinha como está no livro. No livro diz que essa história é uma adaptação de um conto acumulativo complicado, quer dizer, compilado por Câmara Cascudo. Vamos então ver a diferença entre esses dois textos. Você consegue ver a diferença entre esses dois textos? Você consegue explicar? Por exemplo, o texto 1, ele trouxe um texto mais compilado, digamos assim, né? No segundo texto, ele fez mais repetições, né? A letra B já pergunta para nós: qual dos textos possibilita uma leitura mais agradável? Por quê? Mais agradável de nós lemos é o número 1, o texto 1. Por quê? Porque não tem tantas repetições, né? Ele fez a história e ele não repetiu tantas vezes as pessoas. O texto 2, ele já repetiu um monte de coisa, né? Todos os nomes ele repetiu pela segunda vez. E fica um texto cansativo, não fica agradável de ler, fica com muitas palavras repetidas, muitas pessoas e acaba não chegando em lugar nenhum. Agora você vai marcar no trecho 1, as palavras que evitam as repetições desnecessárias de ideia. Então, nós vemos ali que a palavra assim, ó, que é xará do meu irmão, ele já está, não evita falar novamente Rafael, aí vírgula, Rafael é xará do meu irmão. Então, ele já colocou ali Pedro e Rafael, vírgula, que é xará do meu irmão. Ele não precisou falar Rafael é xará do meu irmão. Ele não precisou falar Pedro e o Rafael. Ah, o Rafael é xará do meu irmão. Ele só falou que é xará do meu irmão. Então, esse que é, ele elimina repetir a palavra Rafael, tá certo? Nós vamos ver que ali, depois do ponto também, estão no meu grupo, ponto. Aí diz assim, a gente combinou com a professora. Esse a gente elimina todo o restante do trecho 2, ele repetir todos os números novamente. Então, todos os nomes, novamente falando, ele compilou na frasezinha a gente. Então, a gente é quem? Quem são a gente? Todo aquele grupo. Para evitar de falar todos os nomes novamente, ele falou, a gente combinou. Então, a frasezinha a gente substitui o resto de todo o nome dos grupos, tá certo? E tem outra também. Diz assim, ó, uma apresentação com a história do menino Bocó, vírgula, que ganhou na votação. Aí, lá no trecho 2, ele fala a história do menino Bocó que ganhou na votação. Ele não precisava falar a história novamente. Ele falou que ganhou na votação. Não precisava falar que é a história, porque já estão falando da história, né? E está falando também, lá depois, no último parágrafo, diz assim, no meio. Lá diz que essa história é uma adaptação
Veja que no texto 2 ele fala assim, ó. Vou copiar numa folha a história de Marta Taquaral, igualzinho que está no livro, ponto. Aí ele repete novamente. No livro diz que essa história, e no texto 1 ele diz que está no livro, ponto. Lá diz, lá onde? No livro. Ele não precisava repetir novamente. Não precisava repetir novamente. No livro diz, que é uma adaptação, tá? Então, você vai marcar no texto 1 as palavras que evitam repetições, tá certo? As palavras destacadas a seguir se referem, isso no exercício 18. As palavras destacadas a seguir se referem a quais elementos do texto? Marque com a mesma cor. Então, tá falando assim, já acabei de ler o livro de Marta Taquaral. Puxa, essa escritora é boa demais. Eu gostei de 2 histórias mais do que as outras, que também são muito ótimas. Então, você vai marcar de verde de quem é que está falando. Então, essa escritora, quem é essa escritora? Marta Taquaral. Então, você vai marcar de verde quem é a escritora? Marta Taquaral, tá certo? E vai falar assim, eu gostei de 2 histórias mais que as outras. Essa outras é que? Tá se tratando de quê? Outras o quê? Outras histórias. Então, você vai marcar histórias de amarelo, tá? Porque essa outra se refere à história, certo? Letra A. Seria possível compreender o trecho acima sem as palavras destacadas? Puxa, é boa demais. É boa o quê? A história, a escritora, o que é boa demais? Fica meio sem nexo, né? E se a gente falasse, eu gostei mais de 2 histórias do que as que também são muito ótimas. As o quê? Fica meio sem nexo, né? Então, não ficaria muito bom se a gente deixasse sem essas palavras destacadas. Agora sim, as palavras destacadas poderiam ser substituídas por outras sem modificar o sentido? Explique. Será que eu poderia substituir essa palavra outras e essa palavra, essa frase, essa escritora? Será que eu poderia colocar, puxa, ela é boa demais? Ela quem? A Marta Taquaral. E será que eu poderia colocar, ao invés de outras, eu poderia colocar as demais, que também são ótimas? Eu gostei de 2 histórias mais do que as demais, que também são ótimas. Será que eu poderia? Poderia sim, e não perderia o sentido. No exercício 19 diz assim, agora que nós já vimos, né, como se escreve, como é que substitui, agora você reescreva o trecho da atividade anterior com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Então, aquilo que a professora explicou, você pode estar copiando aí, substituindo as palavras em destaque de verde e de amarelo, tá certo? Observe os seguintes trechos. Eu gostei de 2 histórias mais do que as outras, que também são muito ótimas. Mateus, o Vinícius, a Camila, o Vitor, o Tiago, o Felipe, a Carolina, o Pedro e o Rafael, que é xará do meu irmão, estão no meu grupo. As partes que estão em destaque, que também são muito ótimas e que é xará do meu irmão, elas indicam o quê? Um motivo, uma negação ou uma explicação, que também são ótimas, são muito ótimas, que é xará do meu irmão. Será que isso é um motivo? Não. Será que é uma negação? Não. Ou ele está explicando? Sim, ele está dando uma explicação, né? Um complemento, explicando o porquê que ele está falando aquilo. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar essas partes destacadas? Qual foi o sinal, então, de pontuação? Foram usadas, então, as vírgulas para separar as partes, porque são expressões explicativas. Elas contêm, então, informações adicionais. Então, colocou uma vírgula e explicou, vírgula novamente, e seguiu, tá bom? Agora você vai pesquisar em algum outro textos que você encontrar, frases em que há uma explicação separada por vírgula e depois você vai copiar em seu caderno, tá certo? Bom final de semana para você, Deus abençoe também a sua família. Beijo e tchau!